Título: Pedro desconstruindo o mito, revelando o personagem, né? Quem não tem revista, você pode estar acompanhando aí a leitura, texto bíblico básico, que está lá, se encontra no livro de Atos, no capítulo de número 2, versículo 14, 21 ao 38. Como de costume, estarei fazendo a leitura responsiva. Eu estarei lendo no versículo de número 14, os irmãos 15, e assim consecutivamente, né? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Os irmãos no 15. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Os irmãos 17. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. 19. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Texto áureo. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhes: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Dize-lhe: apacenta as minhas ovelhas. João 21, 16. Os irmãos todos juntos no 3. 1, 2, 3. Vamos lá. Tornou a dizer: aleluia. João 21, 16. Glória a Deus. Os irmãos podem aplaudir a Deus pela vida do nosso pastor Leonardo Iraguchi, que estará ministrando a lição na noite desse dia. Aleluia. Queridos, vamos lá. Vou pedir à mídia para me ajudar, por gentileza. Coloque para mim aí Lucas capítulo 22. Lucas 22, 31 e 32. Deixa aqui na tela, por gentileza, para a gente fazer o uso aqui. Eu vou me dar o direito aqui de fazer uma ressalva da revista, porque o pastor Silas, ele faz lá também, então ele deixa aqui essa brecha para a gente. O texto que foi usado aqui já é o texto do Pedro, já cheio da glória, né? Do Pedro cheio da unção. Do Pedro lá, já pregando, 3.000 almas aceitando a Jesus, tá, aquela coisa toda, mas não foi bem assim não, tá? Não foi sempre assim não. O texto que nós lemos é o texto do Pedro já com o parafuso no lugar, já sarado, já pronto, convertido, mas tem todo um contexto aí, e nós vamos trabalhar, e aí eu quero convidar os irmãos para lerem comigo. A gente vai ler junto aqui, e aí você vai guardar isso aí com você. Você vê o que Deus pode fazer. Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Disse também o Senhor: Simão, Simão. 32. Mas eu... Obrigado. Então...
Olha o cenário aqui. Pedro, ele irmão de André, mas o Pedro era o mais famoso, por isso você sempre encontra lá André, irmão de Pedro, porque quem apresentou Cristo para Pedro foi André. André foi o primeiro discípulo a encontrar Jesus, e depois ele apresenta para Pedro, o seu irmão mais velho e mais famoso, né? Mas existe um contexto da vida de Pedro. Pedro, ele era pescador. Pedro morava em Cafarnaum. Pedro era um homem bem sanguíneo, e eu tenho alguns livros lá em casa. Até hoje de manhã peguei um lá para dar uma olhada, para dar uma lida. Eu achei até engraçado o que o autor ele colocou uma parte falando de Pedro. Ele disse assim, Pedro, aquele que fala demais. Aí eu falei assim, pior que fala demais mesmo. Pedro, ao mesmo tempo que ele ia lá em cima, ele vinha aqui embaixo. Ao mesmo tempo que ele acertava, ele errava. E às vezes, num espaço de tempo muito curto, meio que o cara falava uma coisa assim que uau, qualquer um ficava espantado. Passava assim, poucos dias o camarada fazia alguma coisa que os discípulos ficavam olhando para ele e falavam assim, pô, que vacilão, cara. Até a ideia do idiota, né? Idiota é uma palavra grega, né? Que quer dizer ignorante, letrado. Você fala assim, eu sou seu idiota, você está falando ignorante, né? Ou seu idiota. É a ideia que ele chamava, a ideia era essa mesmo, o idiota, que é uma palavra grega que quer dizer iletrado, né? O ignorante. E Pedro tinha muitas ações de ignorância, ignorância por não saber, e ignorância por ser impulsivo, falar sem entender o todo, né? Eu fico tentando imaginar o Pedro, se fosse Pedro no lugar de Moisés, subindo o monte e tendo a revelação do tabernáculo. Imagina o Pedro subindo no monte, aí Deus falando, você vai construir um tabernáculo, a cortina tem que ser dessa cor, tem que ser desse tamanho, tem que ser desses metros, a pia tem que ser assim, o candelabro tem que ser desse jeito, isso. Eu fico imaginando o Pedro descendo do monte, na metade do monte, ele, qual vai ser a cor da cortina mesmo? Voltava lá no monte para perguntar, pô, Senhor, qual vai ser a cor da cortina? Porque o camarada sanguíneo, geralmente, ele é mais desatento, né? Você pega assim, por exemplo, um cara fleumático, o fleumático ele é mais detalhista, né? Se eu estiver falando errado aqui, pastor Tuninho, é só ele fazer assim para mim, que aí eu conserto, eu troco, eu sei que eu estou confundindo as bolas. Então, o fleumático ele é mais observador. O sanguíneo não, irmão. O sanguíneo ele é mais acelerado. O sanguíneo tu fala assim, aí rapaz, vai rolar um futebol, ele já está com a chuteira na mão. Não, mas é semana que vem, cara. Tá, pô. O sanguíneo ele já é aquele camarada que explode do nada, depois ele fica triste, né? Ele fala, pô, cara, desculpa, ele até se arrepende, mas já fez, já quebrou tudo, já arruinou tudo, já falou que não devia que falar. Então isso é o sanguíneo. Mas o Pedro ele tinha esse jeito impulsivo, mas eu vejo como foi o investimento de Jesus na vida de Pedro. Então, você vê que esse episódio de Lucas, quando Lucas narra essa história, dizendo assim, olha, que Pedro chega lá para Jesus e tal, cheio de graça, aí Jesus olhou para a cara dele e falou assim, Pedro, é o seguinte, o contexto, Jesus falou assim, olha, eu vou ter que me entregar, eu vou ter que ser entregue, o Filho do Homem será entregue. O Pedro entrou na frente e falou assim, e enquanto eu estiver aqui, tu não morre não, Jesus, eu não deixo, duvido alguém chegar e te tirar daqui. Aí Jesus olhou para a cara dele e falou assim, Pedro, só que não chamou de Pedro, né? Porque ele ainda chamava de Simão, depois que Jesus o chama de Pedro, e só em Mateus 16, aí Jesus olhou para ele e falou assim, Simão, o diabo estava cirandando a tua vida, ele queria te peneirar como peneira o trigo, sabe, peneirar o trigo, você peneira o trigo lá, e aí o trigo cai, a sujeira que fica, ele joga no fogo. Aí falou assim, ou seja, Pedro, ele está falando assim, o diabo olhou para você e viu só sujeira, que nem trigo você é, tu é pior do que o joio. Então Satanás estava cirandando, peneirando a tua vida, para o quê? Para
matar você, para acabar com a sua vida, mas eu intercedi por ti. Aí olha a promessa de Jesus para Pedro: mas tu, quando te converteres, irmãos, eu fico imaginando a cara do Pedro, a cara de sem graça que ele deve ter ficado. Você imagina, o cara se achando o crentão da paróquia, né? Se achando o crentão lá do manto, daqui a pouco vem Jesus e fala assim: ó, tu nem convertido é, cara. Imagina a cara de sem graça que ele deve ter ficado. Mas aí Jesus falou assim: ó, mas tem um problema, mas tem um porém, Pedro. Mas tu, quando te converteres, olha só, tu não é convertido, Pedro, mas você vai se converter. E quando você se converter, aqui na nossa leitura está: confirmará teus irmãos. Com certeza tem alguma Bíblia aí dos irmãos que está escrito assim, ó, fortalecerá os seus irmãos. Outras vão estar escritas assim, ó, animará seus irmãos. Então, ou seja, é alguém que ainda não é convertido, mas ele está em um processo de libertação para chegar à estatura de varão perfeito, aquilo que a Bíblia fala em Efésios capítulo de número 4, verso de número 11, até chegar à perfeição. Para isso que tem os ministérios, para a pessoa ser aperfeiçoado, para que ela possa exercer o ministério dela. Então, ou seja, a sentença era: você não é convertido, mas você vai se converter, e quando você se converter, Pedro, você vai se tornar uma bênção. Então, a primeira guisa de introdução aqui é: para Deus, irmãos, não há pessoas que não têm conserto. Para Deus não existe isso. Não tem jeito. Eu tenho um Pedro lá em casa, pastor, que não tem jeito. Eu já preguei, eu já falei, já orei, já fiz campanha, já até derramei óleo na cabeça dele quando estava dormindo. Não deu jeito. Mas não se preocupa, porque uma hora Jesus vai pegar esse Pedro que está lá na sua casa. Ele ainda não é convertido, e Satanás está cirandando a vida dele mesmo, como estava na vida do Pedro, como um dia já teve na minha, como um dia já teve na sua. Mas Jesus intercedeu por nós e disse: mas tu, quando se converter, você vai fortalecer muita gente. Então estamos aqui fortalecendo muita gente, mas um dia estávamos como Pedro, o diabo cirandando a nossa vida, e aí a gente passa por ali, passa por cá e fala: rapaz, se eu não fosse sagaz ali naquele dia, o diabo tinha me matado. Olha, se eu não tivesse ido por esse caminho, o diabo tinha me matado. Nada, irmão, foi o diabo cirandando, mas foi Jesus intercedendo por nós. Tem nada de, tinha que ver, eu era malandro, tinha que ver, olha a malandragem, olha, os caras tentaram me pegar e eu dei o pinote. Nada, mas foi Jesus intercedendo pela sua vida. Ponto final. Por que eles não pegaram? Foi Jesus. Por que a cachaça não te matou? Foi Jesus. Foi Jesus, irmão. Por que a maconha não te pegou? Porque foi Jesus. Por que a tua casa está de pé? Foi Jesus. Sempre Ele. Então, está com a sua revista aberta aí? Tá? Se você não tem a revista, irmão, você pode adquirir a revista, 10 pratas, irmão, tem ali fora ali, tá bom? 10 pratas, mais barato do que um x-tudo, tá? Não é artesanal não, x-tudo, aquele que, né, 85% de qualquer coisa menos carne. Vamos lá para a sua... vamos lá para a palavra introdutória. Você pode me ajudar lendo a palavra introdutória no 3, para você poupar a minha voz? 1, 2, 3. Simão, chamado Pedro, irmão de André, filho de Jonas. Apesar das limitações impostas pelo pecado, o apóstolo... Obrigado. Então, olha só, nessa guisa de introdução aqui, a palavra do autor, ele apresenta aqui, ó, ele demonstra aqui imaturidade e insegurança. Você vê episódio de imaturidade. Qual o episódio de maturidade? O que nós lemos: Senhor, eu estou pronto para morrer por ti. Aí Jesus fala: tu nem convertido você é, então para de graça. Isso aqui é coisa de maturidade, porque toda pessoa imatura, ela se acha muito melhor do que realmente ela é, ela se acha muito mais poderosa do que ela é. Um crente maduro, uma pessoa madura, ela sabe o seu lugar, ela sabe até onde ela pode ir, ela sabe realmente o que ela pode fazer. Então, a pessoa madura, ela tem o equilíbrio e o discernimento para entender em qual área que ela pode atuar.
Mas a pessoa imatura não, a pessoa imatura ela está pronta para tudo, né? Ela pode tudo. Por isso, irmãos, que existem 2 episódios no livro de Deuteronômico. Um é do nunca apacenta o boi com jumento. Primeira coisa, nunca apacenta o boi com jumento. A diferença, o jumento ele empaca, ao boi quer ir, porque o camarada ele tem um boi e tem um jumento, aí ele não tem 2 bois, então ele vai e bota o jumento junto com o boi, o jumento atrapalha o boi. Então aí Deus através de Moisés falou assim, ó, não bota para arar a terra o boi e o jumento, porque o jumento vai atrapalhar, é jumento, entendendo? Só que também não descarta o jumento, é jumento. É jumento. Então o jumento tem hora que ele pega para trabalhar, trabalha igual o jumento. Mas chega uma hora que ele empaca. E aí dá trabalho para desatolar, né? Dá trabalho para ele voltar. Mas Deus não falou assim, ó, não descarta o jumento não, deixa o jumentinho aí, porque eu também tenho um projeto para o jumento. O boi, você já sabe que o boi vai embora de boa. O outro episódio, boi velho e boi novo. São outro episódio, também lá a orientação de Deuteronômio. Por quê? O boi velho, ele sabe o caminho que tem que arar a terra. O boi novo não sabe, o boi novo quer ir para lá, quer ir para cá, e o boi novo está forte, né? Forte. E aí ele quer, se deixar o boi ele quebra o arado, o boi novo quebra o arado, quebra tudo. O boi novo, por ele vai, vamos embora. O boi velho é que dá o ritmo. É o velho, porque o boi novo olha para o boi velho e entende que ele é o líder. Então, o boi velho vai devagar e o boi novo tem que acompanhar. Porque quem tem a experiência é o boi velho. Então, Deus coloca lá os 2, bota um velho e bota um novo. Por quê? Para dar o equilíbrio. Porque o boi novo não tem tanta força. Então, o boi velho não tem tanta força, mas o novo tem. Então, vai lá. O Pedro era a mesma coisa. O Pedro está lá entre os discípulos, está lá querendo quebrar tudo, arrebentar tudo, e Jesus está sempre ali orientando ele, discipulando ele, falando, meu filho, calma. Episódios interessantes que nós vemos na Bíblia. Nós temos pelo menos aqui 4 vezes a Bíblia, 3 vezes no Evangelho e 1 vez em Atos. Você encontra lá, você vai encontrar a referência mostrando que Pedro, ele era o líder dos irmãos, dos apóstolos. As 4 referências você vai encontrar sempre Pedro sendo o líder, o primeiro nome. Até em Atos capítulo de número 1, você encontra lá Pedro aparecendo na galeria sendo o primeiro, como líder. É interessante nós entendermos que Pedro, ele era pescador, ele estava lá pescando, o André apresenta Jesus, ele entra na casa de Pedro, curou a sogra de Pedro, depois que Jesus curou a sogra de Pedro, Pedro vai pescar, ele retorna com Tiago, ele retorna com João e com André. Quando eles retornam, estão lá limpando a rede, Jesus fala, vocês não pegaram nada? Não pegamos nada, Senhor. Aí ele fala assim, volta para o mar. Eles voltaram para o mar, pegaram muitos peixes. Eu fico imaginando Pedro falando assim, olha, estou aqui conjecturando, pensando aqui, imaginando, Pedro dizendo, poxa, com Jesus agora minha peixaria vai bombar. Por quê? Posso pescar em qualquer hora, posso ir meio-dia e eu vou pegar peixe. Depois que eles pegam bastante peixe, Jesus fala assim, hoje eu vou transformar vocês em pescadores de homens, não de peixe, de homens. Então, vocês serão pescadores de homens, tá? Não é, aí você fala assim, pastor, mas por que a gente fala pescadores de almas? Irmão, eu não sei como é que pesca a alma, irmão, eu sei como que pesca homem, mas a alma eu ainda não sei como é que pesca. Mas tem aquelas coisas, né, vamos saquear o inferno, irmão, primeiro, você já fica enquadrado em um artigo, né, da lei, né, saquear é roubo, né, e no inferno, o que tem de bom no inferno? 2 coisas que não combinam muito, né, irmão? Saquear e no inferno. Se fosse num paraíso, mas no inferno. Mas é para exemplificar que nós estamos, o inferno é o mundo, nós estamos indo no mundo, né, buscando as vidas, né, pescando as vidas. Né, essa ideia, como se popularizou nessa coisa de saquear o inferno. Mas isso aí veio de uma galera pancada que começou a inventar essas coisas. Vamos saquear o inferno. Né? Então, eu não gosto dessa coisa, mas pastor, eu gosto de falar. Então fala, irmão, continua falando, tá? Esquece, tá? Não está mais aqui quem falou. Tá? Pastor, eu gosto de falar isso, então tudo bem, não tem problema.
tá? Mas Jesus disse, você vai ser pescador de homens. E aí, beleza, ele começa a andar com Jesus. Só que Pedro, por ter imaturo, o que ele vai falar para Jesus? Senhor, o que nós vamos ganhar se a gente largar tudo? Ele quis saber a recompensa, porque o que a gente vai ganhar? Qual é a recompensa? Que eu vou largar tudo? Aí Jesus falou para ele o seguinte, olha, aquele que larga tudo, abandona tudo, por amor a mim, ele não perde nada. Por quê? Porque ele ganha no reino de Deus. Então, ele entendeu isso. Então, a ideia aqui é o camarada sair de uma vida totalmente voltada ao trabalho secular, andar na presença de Deus, o Senhor o sustentar e dar a ele um novo sentido de vida. Dar a ele um novo sentido agora para a sua vida e ter uma experiência maravilhosa que é andar do lado de Jesus, ser discipulado com Jesus. Outro ponto, depois que Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus agora tem autoridade perante Pedro. O outro fato, Pedro, ele demorou a entender o que Cristo era, ele demorou muito a entender, foi o que mais deu trabalho, foi Pedro, irmão. Pedro foi o que mais deu trabalho. Você quer ver um exemplo? Mateus 16, 18. Jesus ele fez uma pergunta, Diaconisa Silvana, vaso. A pergunta foi simples: o que dizem os homens ser o filho do homem? Quem foi que abriu o bocão primeiro? Vocês nem imaginam quem foi o primeiro a falar. Foi Pedro. Aí ele disse, o que os homens dizem? Uns dizem que tu és profeta, uns dizem que tu és João Batista. João Batista tinha morrido, João Batista encarnado, o espírito do João Batista. Outros dizem que você é Jeremias. Aí Jesus olhou para ele, e vós, o que pensaste que eu sou? Pedro falou o quê? Tu és o Filho de Deus, o Filho de Deus. Aí, o Filho do Deus vivo. Olha aqui que Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Olha só, que ele vai lembrar o nome do pai, Simão Barjonas. Barjonas é Bar, quer dizer filho, Jonas, filho de Jonas. Simão Barjonas. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não revelaste carne nem sangue, mas o Pai que está no céu. Então, olha só, aquilo não veio de Pedro, aquilo veio do céu. Ele falou assim, ó, que não revelaste nem carne nem sangue, mas o Pai te revelou. O Pai te revelou. Olha, irmão, você imagina o Pedro agora ficando todo feliz. Caramba, que revelação. Irmão, essa daqui, eu fico imaginando o Pedro olhando por discípulo, assim, olha aí, mudou até meu nome, agora não me chama nem mais de Simão, agora é Pedro. Ele diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não revelaste carne nem sangue, mas o Pai que está no céu. E te digo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ponto. Aqui Jesus não está falando que Pedro é a pedra. Não é, a igreja não pode ser edificada em Pedro. É claro que a igreja romana na época tomou como base, principalmente com a ascensão da igreja naquela época, né, o crescimento da igreja, depois do ano 300, que a igreja virou parte do Estado. O Estado era laico naquela época, não era laico, não era tão laico porque tinha adoração ao imperador, mas no ano 300 acabou a adoração ao imperador, que era o imperador, o Constantino. Constantino era o imperador na época do ano 300, e aí começou a vir o conceito papal, que era os papas, começou a se levantar os papas. Então, um dos papas lá, o Gregório, que é do nosso calendário, o nosso calendário é o calendário gregoriano, que começou aquela ideia se propagar que Pedro foi o primeiro papa da igreja, ou seja, Pedro ele se tornou o chamado pontífice. O que significa pontífice? Pontífice significa grande ponte, ou seja, é Pedro que faz a ponte para chegar até os céus. Olha só, irmão, logo Pedro que faz a ponte para ir para o céu, é Pedro que faz a ponte para chegar até Cristo, e a igreja seria edificada em Pedro. Só que, olha como é que o texto diz, e sobre esta pedra, olha só que Jesus está dizendo, tu és, e te digo que tu és Pedro. Você pode repetir isso? Que tu és? A palavra, o nome
Pedro está no masculino, que significa Petros. No aramaico é Cefas. Então, Petros significa fragmento de rocha. Então, você pode repetir isso? Petros significa fragmento de rocha. Agora, e pedra? Pedra já está no feminino. Pedra, no grego, é Petra. 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 Depois você dá um Google aí, igual eu, tá? Eu dei um Google também, tá, mano? Depois você dá um Google lá que você vai encontrar isso aí. A palavra Petra, no grego, significa rocha firme e inabalável. Então, Jesus disse, tu és fragmento de rocha. E sobre esta pedra, que sou eu, Jesus falando, edificarei a minha igreja. Até, no entanto, não tinha a palavra igreja. Igreja não aparecia em nenhum contexto. A igreja aparece ali. Jesus falando, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, vamos lá. Então, a igreja foi edificada em quem? Em Cristo. E Pedro, irmão, onde entra o Pedro nessa história? Pedro tinha condições de ser o sumo pontífice, irmão, da igreja? Não tem como Pedro ser o sumo pontífice da igreja. Pedro não tem como ser a ponte. Aí, se tem lá, você viu lá agora, esses dias que teve lá o conclave e foi escolhido, né? O conclave é uma reunião, é uma assembleia. Então teve lá aquele conclave para escolher o novo Papa. Aí foi lá escolhido lá o Papa americano, né? E ele quis o nome lá, até essa coisa, que Jesus mudou o nome de Pedro, e eles mudam o nome, o nome tem o nome original, e eles mudam o nome lá, escolhe o nome, aí faz homenagem a A ou B, e esse aí fez homenagem ao Leão XIII, ele não quis ser o Leão XIII, ele quis ser o Leão XIV, né? Porque o antigo Papa era o Leão XIII, aí ele falou, não, eu quero ser 13, não, eu quero ser o 14, tá, tudo bem, não tem problema nenhum, ele pode ser o leão que ele quiser, só não vai ser o leão da tribo de Judá. Mas a ideia aqui do Pedro ser o primeiro Papa foi por conta dessa referência. Aí Jesus disse assim, olha, bem-aventurado és tu que não revelaste carne nem sangue, mas o Pai que está no céu, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor, para ir para o inferno, são quantas portas? Várias. Montão. Quantas portas, pastor? São muitas portas. Jesus, ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para ir para o céu, são quantos caminhos? Nem importa, quantos caminhos? Um só caminho. Só tem um caminho. Alguém fala assim, não, irmão, todos os caminhos levam ao céu. Não, é um caminho só, é Jesus Cristo. Só tem um jeito de chegar no céu. Então, Pedro jamais poderia ser o edificador da igreja, jamais. Por quê? Porque ele mesmo, irmão, ele disse, Jesus se tornou a principal pedra de esquina. É ele que está dizendo que Jesus se tornou a principal pedra de esquina. Vamos lá, pastor, e aí, a nossa lição aparece ali, o Pedro já no Pentecoste. Eu já, daqui a 5 minutinhos eu vou entrar aqui na nossa revista, que já fala do Pedro transformado. O outro ponto aqui é que na nossa leitura do texto áureo, você lembra que lá em João 21, Jesus ele morre, aí ele aparece aos discípulos pela terceira vez. Como é que Pedro estava? Pedro já estava meio que nu, pescando. Estavam lá pescando, Jesus aparece na beira da praia, lá em João 21, e ele diz assim, tendes alguma coisa para comer? Foi a pergunta, tendes alguma coisa para comer? Eles olharam, a Bíblia diz que eles sabiam que era Jesus, mas todos ficaram com medo de dizer que era Jesus. Porque eles sabiam, porque Jesus já estava com o corpo glorificado. E aí eles ficaram com medo de dizer, foram até Jesus. O Pedro fez o quê? O Pedro mergulhou na água, ele deu um pulo, foi lá e mergulhou. Só que Pedro mergulha e ele vai até Jesus. Jesus está lá comendo pão, está comendo peixe assado na brasa, aquela coisa toda. Daqui a pouco Jesus vai dar uma volta com o Pedro. Pedro, vamos passear um pouco? Aí vamos embora. Aí Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Aí ele disse, te amo. Mas por que Jesus faz essa pergunta para ele? Porque quando Jesus estava no diálogo com ele antes da crucificação, Jesus falou para ele assim, Pedro, tu me amas? Jesus perguntou para ele, Pedro, tu me amas? Mas o sanguíneo, como é que é o sanguíneo, irmão? É acelerado, sim ou não? Sanguíneo é, né? Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Ele bate pronto, te amo. Ele nem pensou nas consequências, ele já falou, te amo. Jesus falou, beleza.
Tá tudo certo. Tu me ama mesmo, Pedro? Claro que eu te amo, pô. Então tá tudo certo. Aí ele olhou para cá, ele deve ter olhado para Jesus, deve ser assim, ó, Jesus deve ter olhado para cá e deve ser assim, sei. Aí ele quis melhorar, ele falou assim, não, porque só falar te amo não dá, né? Eu vou melhorar. Senhor, eu não só te amo, como eu estou disposto a dar minha vida por ti. Olha só, né? Aí Jesus falou assim, é mesmo, Pedro. Então deixa eu te falar, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Irmão, você imagina, tu tá lá todo bobo, assim, Jesus perguntou, tu me amas, Pedro? Pô, é claro que eu te amo, pô. Não só te amo, como eu dou minha vida. Aí Jesus falou assim, antes que o galo cante, tu me negará. Irmãos, pior que não tem jeito, irmão. Pastor Toninho, Jesus falou, tu vai me negar. Eu fico imaginando, por mais manobra que o Pedro fosse tentar fazer, ele não tinha jeito, ele ia negar. Porque quem falou foi Jesus, irmão. Não tem como fugir. Se Jesus falasse, ó, vai acontecer isso na sua vida, você fala assim, tá. Quantas pessoas aqui, irmão, que estão trabalhando? Só quem está trabalhando na igreja aqui, só quem está trabalhando, levanta a mão, quem trabalha na igreja? Só quem trabalha. Isso. Quem trabalha na igreja, eu não tenho dúvida que falou assim, não, pô, eu não quero trabalhar na igreja não, que isso? Não. Mas Jesus falou assim, tu vai trabalhar. Então, não tem jeito, rodou para lá, rodou para cá, foi para lá, foi para cá, foi para lá, mudou de igreja, saiu da igreja onde estava, veio para a Devec, falou assim, aqui eu não trabalho, porque aqui tem muita mão de obra. Não adianta, Jesus falou, tu vai me servir, tu vai trabalhar na minha casa. Acabou, não tem como fugir, pode fugir para onde for, eu vou morar na China. Lá é um país comunista, tem um ditador, o Xi Jinping não vai deixar eu trabalhar, não tem igreja, não tem culto. Vai, pode ir, pô. Pode ir, não, manda um iPhone para mim de lá, mais barato. Tu vai trabalhar, porque foi ele que disse. Então não tem como. Eu fico tentando imaginar, eu tentando fugir, não, eu não vou negar, não vou negar. Daqui a pouco começa a ficar com frio. Vai ali, vai se aquecer na fogueira. A mulher olhou para cá e falou assim, eu te conheço, hein? Tu estava com ele, hein? Eu falei, o quê? Não. Por quê? Porque sanguíneo esquece das coisas, mas ele faz, já esqueceu. Eu duvido que Pedro já tinha esquecido já que Jesus falou que ia negar. Aí ele lembrou, não, senhor, não. Daqui a pouco ele está passando, o outro olhou para a cara dele e falou, tu anda como um deles. Ele, não ando não. Não ando não. Irmão, não tem jeito, porque Jesus falou, tu vai negar. E não tem jeito. Aí tem a questão lá do galo lá, se era uma buzina ou se era um galo. Pastor, não sei, era um galo, não era buzina. O pessoal discute. Eu estou falando essas coisas, irmão, porque se daqui a pouco tu vê um vídeo na internet, aí alguém vai falar, era uma buzina, a outra vai falar, era um galo. Aí Jesus falou que era um galo. Aí você fala assim, não, era um galo, a Bíblia diz que era um galo, ponto final. Aí o outro vai dizer, não, irmão, mas o galo era uma buzina que tocava de madrugada, papai se chamava galo e tal. Então não importa, tá? Pastor, o que você acredita? Era uma buzina, tá, irmão? Tá? Era uma buzina. Mas aí, se você quiser, pastor, eu gosto que seja um galo. Então seja um galo, irmão. Tudo bem, não tem problema nenhum. Pode continuar acreditando que era um galo. Não tem problema, não vai mudar nada na tua fé, tá? Se era o galo ou a buzina. O importante é o fato, ele negou. Tá bom? Ponto final. O outro ponto aqui, ele nega. Quando chega em João 21, Jesus dá a segunda chance para ele. Fazer direito agora. Jesus fala para ele assim, ó, Pedro, tu lembra lá da primeira, que tu falou que tu até falou até que morreria. Vou te fazer a mesma pergunta. Tu me amas? Aí o que ele faz? Ele pensa, né? Aí ele, eu te amo. Aí Jesus continua andando com ele e diz assim, ó, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Aí ele, eu te amo. Aí Jesus fala a terceira vez, tu me amas, Pedro? Aí Pedro fala assim, ó, Senhor, tu sabes que eu te amo. Olha, o Pedro é diferente, né? Pedro começou a entrar num processo de amadurecimento. Todos nós passamos por esse processo de amadurecimento. Então, por quê? Primeiro, 2 pontos aqui. 2 pontos. Primeiro, ele amadureceu. E segundo, nosso Deus é especialista em dar a segunda chance. Você pode dizer isso para uns de 2, aí 2 ou 3? Fala para ele, Deus é especialista em dar a segunda chance. Isso. E que bom que ele dá a segunda chance, né? Eu fico imaginando, se ele não me desse, para mim não é, para mim acho que ele já me deu mas para você não, para você ele te deu a segunda, mas para mim, irmãos, eu dei trabalho para Jesus, que até hoje eu continuo dando trabalho. Mas ele toda hora me dá a segunda chance. Aí toda hora ele fala, Pedro, pô, para com isso, Pedro, toma jeito, Pedro, para de ser turrão, Pedro. E a gente vai melhorando, irmão, a gente vai entrando nesse processo de amadurecimento. Tá.
Passando desse ponto, nós vamos entrar aqui numa outra questão. Só um outro detalhe aqui para a gente fugir, para a gente sair agora do Pedro atribulado por Pedro transformado. Você lembra aqui do episódio de Mateus capítulo 16, que ele foi lá e falou: tu és o filho de Deus e tal, papapá, aquela coisa toda, né? Acabei de falar para vocês. Depois do capítulo 16, irmão, depois do 16 vem o quê? Depois do 16 vem o quê? 17, não é assim? Depois do 16 não vem o 17? Só que o capítulo 17 de Mateus, Cabral, diz assim, ó: 6 dias depois. Irmão, quantos dias? Mateus 17, Tiago, Taisso, 6 dias depois, vai Jesus, Pedro, Tiago e João para o monte. Eles estão lá. Aí Jesus começa a orar. Eles estão meio sem entender o que Jesus está fazendo. Eu estou falando 6 dias depois da revelação que Jesus era o Filho de Deus. O que acontece? Jesus se transfigurou em Moisés e Elias. Qual foi a palavra que veio da nuvem do céu? A palavra foi essa: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Era para fazer o quê? Ouvir. Era para fazer o quê? Era para fazer o quê? Quem você imagina que falou? Pedro. 6 dias depois de acertar, ele erra, mas erra feio. Ele vê Moisés e Elias. O que ele faz? Bom é esse lugar. Senhor, tu quer que façamos 3 tendas? Uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés? O que ele fez de errado ali, irmão? Primeiro, falou na hora que tinha que se calar. Primeira coisa, não era para falar, era para ouvir. Segundo, ele igualou Moisés e Elias a Jesus. Quando ele fala, vamos construir 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias, ele nivelou Jesus e Elias. E Moisés, Elias, o representante dos profetas, Moisés, o representante da lei. Então ele equiparou Jesus e Elias e Moisés. Está todo mundo no mesmo nível. E Jesus não está no mesmo nível. Jesus está acima, muito acima. Então, mas aí ele quis igualar. Terceiro ponto errado, ele queria ficar ali no monte, ele não queria descer não. Bom é esse lugar, vamos ficar aqui. A gente faz 3 tendas, uma para você, uma para mim, para todo mundo, a gente fica aqui. Ele não entendeu nada. Irmãos, esse que é o nosso problema. Às vezes, quantas vezes você já veio desligadão para a igreja? Você não, eu já vim desligadão para a igreja. Irmãos, o culto está rolando, o couro está comendo, o negócio está fluindo, Jesus está batizando, Jesus está salvando vida. E parece que eu nem cheguei na igreja ainda, estou desligadão. Que eu estou pensando ainda eu demorei para me conectar aos céus. Aí a gente está cantando, deixa o céu descer. Tá show de bola. Demorei em me conectar, o culto está rolando, o pessoal, meu Deus, que culto abençoado, que culto maravilhoso, que louvor e tal, e tal, e tal, e a gente está desligadão. Passou a experiência do monte, nós não entendemos nada do que Deus falou e perdemos só a oportunidade, perdemos o nosso tempo. Viemos para cá, ofertamos de maneira mecânica, levantamos a mão de maneira mecânica, perdemos a oportunidade de termos uma experiência em mais um dia de culto, de louvor e adoração. Foi o que aconteceu com Pedro. Desceu o monte. O que aconteceu, pastor? Nada. Porque desceu do monte, o pai chega com o menino endemoniado. Irmão, para quem viu Moisés e Elias no monte da transfiguração, a glória desceu no monte. Para quem viu aquilo dali, o pai chega com o menino endemoniado. Eles vão fazer o quê? Eles vão expulsar o demônio do menino. O demônio não sai. Irmão, não recebeu nada. Irmão, a experiência do monte, nada, não receberam nada, não entenderam nada, e ficaram sem entender. Enfim, beleza, está lá o Pedro de novo, atribulado, coitado. Eu falei aqui para os jovens, vou aproveitar que o Davi veio aqui tirar uma foto minha, deixa eu rir. Eu falei sexta-feira para os jovens, o Pedrão, quem estava lá no Connect? Sábado, sexta, né? Eu falei assim, quem ouviu vai ouvir de novo, quem não ouviu vai ouvir a primeira vez. Está lá o Pedro brabão, né? Camarada brabo, pastor Tuninho. Chega no Getsemane,
os soldados da guarda pretoriana com os sumos sacerdotes para prender Jesus. O Pedro me puxa-lhe uma espada e arranca a orelha do jovem, o ajudante do sumo sacerdote. Era o ajudante do sumo sacerdote. Não era o guarda não, porque o guarda tinha arma. Ele cortou a orelha do jovem. Irmão, tinha o sacerdote, tinha o sumo sacerdote, tinha a guarda pretoriana, tinha um monte de gente. Ele cortou a orelha do ajudante do sacerdote. Eu falei assim, pô, tá de brincadeira, coitado do ajudante do sacerdote. Só que isso, irmão, implica em muita coisa. Pastor, o que tem que cortar a orelha do ajudante do sumo sacerdote? Muita coisa. Porque o ajudante do sumo sacerdote, ele está sendo treinado para ser sacerdote. Um dia, quando ele fizer 30 anos, ele iria ingressar ao colégio sacerdotal, mas como na lei de Levítico, quem tivesse o varão que fosse virar sacerdote não podia ter nenhum defeito, orelha cortada, ou nariz grande, né? Algum defeito, alguma deficiência, não podia. E o camarada ficou sem orelha. Quando ele fica sem orelha, irmão, já era o futuro daquele jovem como sacerdote. Você imagina, o camarada, o pai sonhou como ele sendo sacerdote, a mãe sonhou em sacerdote, já está na escola de sacerdote, já está trabalhando com sacerdote, já está perto do ministério. Aí vem o Pedro e corta a orelha do rapaz. Jesus faz o quê? Jesus vai lá e fala assim, Pedro, se eu quisesse, eu falava com meu pai, ele mandava uma legião de anjos, mas eu não quero isso, Pedro. Ele foi lá, pegou a orelha do jovem e colocou no lugar. Beleza, o Pedro era bravo, mas cortou a orelha do jovem, né? Isso aí a gente tem que, né, quando chegar no céu, bater um papo. Pedro, pô, por que tu cortou a orelha do sacerdote? Tinha cortado o ajudante. Mas tudo bem, mas isso aí a gente vê lá no céu. O Pedro cortou a orelha do camarada, Jesus botou no lugar. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Aquele menino já tinha, o futuro dele estava sendo destruído. O futuro daquele rapaz ia ser destruído, mas Jesus estava lá. Então, qual é a palavra que eu liberei para o jovem lá? Não importa o que aconteceu no seu futuro. E essa mensagem, essa palavra se aplica também a nós. Não importa o que tentaram fazer com a gente. O seu futuro não será alterado. Não importa o que aconteceu no percurso. O seu futuro em Cristo está garantido. Não importa quem tentou mutilar os seus sonhos, mutilar as promessas de Deus na sua vida. Não importa. Jesus está aqui dizendo, o teu futuro não será danificado por nada nem ninguém. Porque eu vou cuidar do seu futuro. Eu estou cuidando do seu futuro. O que eu falei que vai acontecer, vai acontecer. Portanto, agora nós vemos aqui o apóstolo Pedro. Pastor, e a revista? Eu vou falar agora da revista. Tá bom, irmão? Fica tranquilo, fica em paz. Tá? Jesus, ele vai falar com Pedro agora para ele apacentar as ovelhas. Pedro vai apacentar as ovelhas. Jesus, ele assunta ao céu. Jesus vai para o céu. Aí o que acontece? Aí agora começa a lição da nossa revista. O que acontece? Jesus, ele vai para o céu e Jesus disse assim, olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Beleza, eles ficaram em Jerusalém. Quando eles estão lá em Jerusalém, acontece o quê? Jesus, eles sobem, estão lá em Jerusalém orando. A Bíblia diz que então, de repente, veio um vento, um som como de um vento veemente, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. Ali, Pedro, ele fica cheio do Espírito Santo, e o que acontece? Eles começaram a achar que eles estavam embriagados, e aí falaram assim, ué, esses camaradas estão embriagados. Pedro toma a palavra, porque ele se torna ali o líder, ele toma a palavra e diz assim, olha, nós não estamos embriagados, isso aqui era para que se cumprisse que foi escrito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Ele vai e prega. Quando ele prega essa mensagem, 3.000 almas se convertem. 3.000 almas se convertem. Pergunta para mim, pastor, pastor? Não, de novo, pastor? Deus gosta de igreja vazia? Não, não gosto de igreja vazia. Por quê, pastor? Pergunta, por quê, pastor? Porque quando ela começou, já começou com 3.000 almas. Eu não faço falta, não vou hoje não, porque está tranquilo. Não, irmão, você faz falta. O teu glória, se quarta-feira você não vier, o teu glória vai fazer falta. Às vezes o teu aleluia faz falta. Às vezes o pregador está aqui, ó. Às vezes
Eu estou aqui pregando aqui, ó, aí eu entro num negócio aqui, eu entro aqui numa tal, aí você grita daí, é por aí, Jesus. Eu estava me perdido, mas como tu falou, é por aí, Jesus, eu falo, pô, é por aqui, vou seguir. Mas se você não vai, se você não está aqui, eu não ia saber que era por aí, Jesus. Entendeu? Então você faz falta, você não pode faltar. Então você vê, na primeira pregação, 3.000 almas se convertem. Irmão, 3.000 almas, irmão, é gente pra caramba. É muita gente. Uma Devec veio lá do Stélio, mais 1.000. Você imagina. Já viu como é que é aqui o musical, como é que fica lotado aí? Você lembra como é que era lá embaixo, os adolescentes atribulados tendo que sentar no altar? Lembra lá, os adolescentes arrumadinhos, né, bonitinho. Aí daqui a pouco, pastor, os adolescentes vêm para o altar. Aí eles vêm, pô, qual é, pastor? Pô, vem arrumadinho, pô, sentar lá, vem para o altar. Como é que era o tumulto? A igreja, o Senhor gosta da igreja cheia, irmão. Então nós temos que continuar pregando, falando de Jesus e tudo mais, tá? É interessante nós olharmos aqui que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele prega. Aí começa lá as questões. Pedro como pregador. Pedro, antes do Pentecoste, era pescador, virou pescador de almas. No sermão do Pentecoste, uma palavra ungida. Depois do Pentecoste, apóstolo em unção. Agora 2, apóstolo de milagres e maravilhas. A cura do coxo, um testemunho de poder. A cura de Enéas, o testemunho de restauração. E aí você vai, a ressurreição de Dorcas e testemunho de vida. Aí 3, o escritor guiado pelo Espírito. A primeira epístola, esperança em meio ao sofrimento. Agora aqui, vou pedir à mídia, por gentileza, 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 1, 1 Pedro 1, coloque para mim aí, está na Bíblia um tempão, não sei se a mídia vai achar, mas 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 1. Agora, o Pedro restaurado, é só você fazer um exercício, irmãos, faz um exercício aí, não sei se a mídia vai conseguir. Aleluia. Vamos lá, os medianitas daqui a pouco conseguem, daqui a pouco eles conseguem achar lá. Deixa eu te contar aqui uma história. Ano 70. Qual é o ano? Ano 70. Ano 70, o imperador Nero, ele é deposto do cargo, né? Ele se mata lá, ele é deposto do cargo porque ficou maluco da cabeça. E você sabe que Pedro, ele morre antes do ano 70. O ano 70 foi o auge da perseguição da igreja, né? Foi o auge da dispersão do povo. Aquela dispersão que começou no ano 70, o povo judeu saiu de Jerusalém no ano 70 e só retornaram em 1949. Olha quanto tempo que demorou para eles retornarem. Só que o texto aqui, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, e o quê? No ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aí vamos lá. Agora vamos voltar lá. Jesus, ele disse assim, Pedro, tu não é convertido. Mas quando você se converter, o que você vai fazer? Você vai fortalecer muita gente, você vai animar muita gente, você vai ser força para muita gente. Aqui está. O que está o contexto da primeira carta de Pedro? A primeira carta de Pedro é uma carta para animar quem estava sendo perseguido pelo imperador. Agora, Nero foi deposto e agora tem um camarada tirano chamado Tito. Tito, ele está fazendo o arruaça, matando todo mundo, seguindo ali. O Nero, ele perseguiu os crentes, queimou Roma, tacou fogo em Roma, e das 14 cidades que tinha em Roma, 11 cidades eram cidades que só tinham romanos, e 3 cidades eram cidades que tinham judeus. A única cidade que não foram queimadas foram as cidades que tinham judeus. Ou seja, ele colocou a culpa nos judeus, e aí começou a caça aos judeus. Por quê? Ele incendiou Roma e botou a culpa nos judeus por conta das 3 cidades que não foram incendiadas. E aí tacou a culpa neles. Começou a perseguição.
começaram a perseguir. O Nero ficou doido da cabeça, entrou o Tito. Tito foi lá e começou também a perseguição. A perseguição foi tão intensa que os irmãos tiveram que sair de Jerusalém e se dispersar. Por isso que a palavra está aqui. Se tivesse aqui ainda ia ser uma bênção, mas tudo bem, mas deixa para lá, mas está na sua Bíblia. Está aqui, ó, o apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos. Eles foram para qual cidade? Eles fugiram, irmão, eles saíram de Jerusalém e foram para qual cidade? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essas foram as cidades que Pedro escreve a sua primeira carta. A primeira carta do apóstolo Pedro, que está aí na sua Bíblia, a carta do apóstolo Pedro, a primeira carta, ela foi endereçada para essas cidades. Os manuscritos foram escritos e foram mandados, os pergaminhos foram mandados para essas cidades, para animar os irmãos que estavam com medo da morte. E o que me chama a atenção é como Pedro amadureceu, irmão, como Pedro mudou a sua mentalidade. Só a nível de curiosidade, quando a Bíblia foi ser traduzida para o grego koiné, que nós chamamos em teologia de Septuaginta, tá? Quando você vê essa palavra Septuaginta, que é 70, que foram os 72 sábios judeus que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego koiné. O grego mais fiel e melhor a ser traduzido foi o do Pedro. Pedro, ele mudou. O Pedro, que era o idiota, o iletrado, o ignorante, quando eles foram fazer a tradução, a primeira carta de Pedro foi a primeira a ser traduzida, porque foi a que melhor estava a sua composição, a escrita, tudo era a melhor, a mais fácil foi a de Pedro. Então, até se levantou no período aí no início dos anos 90, começou a se discutir, né, um movimento teológico liberal, começou a levantar a ideia de que essa carta não foi escrita por Pedro, porque não combina a linguagem tão rebuscada do Pedro com o Pedro que nós conhecemos com Jesus, porque ele realmente era iletrado, mas ele melhorou. Tanto é que a sua segunda carta, ele vai falar o seguinte, ó, olha, eu lendo os escritos de Paulo, eu fiquei tão confuso e eu entendi que a leitura da carta de Paulo é tão profunda. E aí ele orienta a igreja que, por conta da dificuldade que ele teve da leitura das cartas de Paulo, então ele diz assim, ó, portanto, meus irmãos, cresça na graça e também no conhecimento de Jesus Cristo. Porque quando ele fala isso porque ele leu os escritos de Paulo, ele viu a profundidade que era o escrito de Paulo, e é normal nós sermos influenciados, irmãos. Você anda com gente, isso aqui é psicologia, você herda a característica das 5 pessoas que você mais anda, normal, andar com gente, é por isso que eu só ando com gente mais inteligente do que eu, irmão, porque para mim, eu só ando com gente mais inteligente do que eu, com gente com mais grana do que eu, gente mais esperta do que eu e gente mais vivida do que eu. Irmão, eu só tenho a crescer. Só ando com o pastor Tuninho, eu só ando com gente, ó, pastor Tuninho, ó, mais inteligente, com mais dinheiro e mais vivido. Então, aí o que acontece? Ele escreve para essa galera, para animar. O teor da carta é, olha, o imperador pode pegar vocês. Aí ele começa dizendo, capítulo de número 1, ele fala o quê? Deus está cuidando de você, Deus está guardando a sua vida, Deus vai te proteger. Tá, beleza, Pedro, mas se Deus não proteger, tu morre. É simples assim. Por quê? Ele não poupou Tiago, ele não poupou João Batista, não poupou Estevão. Isso aqui é um choque de realidade. Chega o capítulo de número 12, ele diz assim, olha, que vocês andem em santificação, e a santificação de tal modo que tenha que ser em toda maneira de viver. Anda em santificação de toda maneira de viver. Capítulo de número 13, ele fala sobre o casamento, sobre você entender o momento do casamento, ser companheiro, ser cúmplice um do outro, um ajudar o outro no casamento, fortalecer, porque Deus não quer o divórcio, e ele fortalece esse. Capítulo 4, ele vem orientando a fé doméstica, ajudar uns os outros, ou seja, está falando de comunhão. Capítulo de número 5, ele bota o dedo na ferida. Capítulo de número 5, ele vai mostrar o seguinte, ele não quer saber do imperador. O imperador
Não é o problema. Mas, pastor, o imperador não estava matando os crentes? Sim, mas o problema não era o imperador, o problema era o diabo. O problema era o diabo. Então, capítulo de número 5, ele diz assim, olha, quanto à sua necessidade, ele diz assim, olha, fica tranquilo. Ele está animando os irmãos, olha, sujeitai-vos debaixo de quê? Das potentes, ele não está falando da mão, não, da potente mão de Deus, da mão poderosa de Deus, se sujeita debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo ele vos exaltará. Tá, mas quem está vivendo em crise, quem está vivendo com medo, gera ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque você que não morreu ainda, por que você não morreu? Ele responde, porque Deus tem cuidado de vós. Era para ter morrido, porque já tem muita gente que morreu, mas por que você não morreu? Por que você pegou essa carta? Por quê? Porque Deus tem cuidado de vós. Por que o imperador não te pegou? Porque Deus tem cuidado de vós. Aí ele não liga para o imperador, olha que ele não liga, ele não fala imperador, aí ele diz assim, ó, o diabo. Ele não fala do nome do imperador, ele fala o diabo, o vosso adversário, ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem é que está buscando? É o imperador, irmão. Mas ele fala que quem é que está sendo usado pelo diabo? O imperador está sendo usado pelo diabo. Mas tudo isso fazia parte de um plano de Deus. A primeira carta é uma carta doutrinária e carta de animação. Animação, estou te animando. A segunda carta é uma carta mais doutrinária. Para quem? Para quem já passou do período do auge da perseguição. Então você tem um Pedro que teve as suas fases de erros e acertos, e você agora tem um Pedro aqui totalmente transformado, totalmente restaurado, totalmente cheio da unção de Deus, pronto a ser entregue. Existe até uma tradição que diz que quando ele foi ser crucificado, isso não está na Bíblia, tá? Mas isso aí é a tradição católica que diz isso, que quando ele foi ser crucificado, ele não quis ser crucificado como Jesus, ele me crucifica de cabeça para baixo. Há essa observação. Então, camarada, ele teve altos e baixos, sim. Teve os seus desafios, sim, mas Jesus deixou uma promessa para ele: você não é crente, você não se converteu, mas quando você se converter, você vai animar muita gente. Aqui, nesse texto que nós lemos, se cumpriu a promessa de Jesus. Não se cumpriu a promessa que ele ia negar? Cumpriu, mas também se cumpriu a promessa que ele seria uma bênção. Então, irmãos, o nosso Deus, ele é o Deus da segunda chance. O nosso Deus é o Deus de oportunidade. O nosso Deus não descarta ninguém. Porque Jesus ele mostrou para Pedro. Jesus passou e viu uma figueira que não dava nada. Jesus amaldiçoou a figueira. Já na outra ocasião, eles começam a dialogar. Deixa aí, deixa mais um pouquinho. O camarada vai lá, vai jogar uma água, tal, vai plantar. Se não der fruto, aí arranca, Jesus. Mas deixa aí, dá oportunidade. Entendeu? Como deu para Pedro. Você lembra lá do episódio, para a gente encerrar? Você lembra lá do episódio que Jesus andou com ele? Eu vou encerrar porque o pastor Tuninho já me deu uma olhada ali do que diz assim, meu irmão, já deu. Estou brincando, o pastor Tuninho é uma benção. Nesse episódio que ele pegou, Jesus falou assim, ó, Pedro, tu me amas? Aí ele falou assim, eu te amo, Jesus, te amo. Vem cá, vem cá. O Tyson é o Pedro. Jesus vai dar uma volta com o Pedro. Aí fala assim, Jesus vai dar uma volta com o Pedro e vai dizer, pô, tu me ama, Pedro. Aí ele, pô, eu te amo e tal, aquela coisa toda. Aí ele fala assim, aí Jesus fala assim, apacenta minhas ovelhas. Aí ele falou assim, tudo bem. Jesus podia ir embora, mas Jesus não para. Jesus fala assim, olha, deixa eu te falar, Pedro, hoje tu vai para onde tu quer, tu faz o que você quiser, mas haverá um dia que a idade vai chegar. E quando a idade chegar, tu vai querer ir para um lado e para o outro, mas você não vai. Tu vai querer escolher a roupa e tu não vai escolher a roupa. Tu quer se cingir, colocar roupa, mas vão te cingir, vão te vestir. Você vai querer colocar roupa e você não vai poder escolher nem a roupa. Está falando o quê? Está falando de uma idade. Está falando de uma certa idade. Então, já ilustrei. Muito obrigado. Você pode aplaudir a Deus pela atuação do Tyson? Aí,
Pastor Toninho, depois desse episódio que Jesus falou assim, ó, fica tranquilo, porque tu vai querer ir para um lado e não vai poder. Já viu quando a gente chega a uma certa idade? A gente não, né? A pessoa chega a uma certa idade, aí a avó fala assim, ó, eu vou no sacolão. A filha fala, que? Não, não vai não. Que mas sacolão é perigoso, como tu vai atravessar a rua? Não, mas eu vou, não vai não, não vai não. Ou seja, Jesus falou para Pedro, vai chegar uma hora que tu vai querer ir para um lugar e tu não vai poder ir. Aí a avó vai lá e coloca uma roupa, a filha fala assim, não, tu não vai com essa roupa não, está muito frio. Não, mas eu quero ir com essa aqui, porque eu não estou com calor, eu estou com calor. Não, está muito frio, está frio lá fora. Tu vai botar esse casaco aqui. Tu quer se cingir, tu não se cinge com a roupa que tu quer. Aí Jesus estava falando para Pedro, vai chegar uma hora, meu filho, que você, ou seja, o que Jesus estava falando para Pedro? Você não vai morrer agora. Isso aqui é legal. Você não vai morrer agora. Vira para esse crente aí, eu termino. Fala para ele, você não vai morrer agora. Fala, você ainda vai viver muita coisa. O que aconteceu depois do Pentecoste? Depois do Pentecoste, o Pedro prega, cura, papapá, aquela coisa toda. Aí ele está lá, a sombra dele, passou a sombra dele, curava o manto, né? Tá. Só que ele ainda está novo, tá? Passou pouco tempo. Porque se você olhar o período, você tem ali cerca de 2 anos depois que Jesus foi assunto ao céu. 2 anos depois, Denilson, Pedro é preso. 2 anos depois de que Jesus teve um papo com ele, falou, tu vai morrer velho. Só que 2 anos depois ele ainda está novo. E aí ele está lá na prisão. O que Pedro faz na prisão? Ele dorme. Ele faz o quê? Irmão, quem sabe que vai morrer no outro dia, vai dormir? Dá pra... se alguém falar assim, amanhã tu morre. Amanhã é a sua sentença de morte. É amanhã. Tu vai dormir, irmão? Tem como dormir? Tem como descansar? Tem como se aquietar? Quem está falando assim para Pedro, quando falou para a igreja assim, ó, ele tem cuidado de vós, pega a tua ansiedade e joga para ele. Quem está falando isso sabe exatamente o que está falando. Por quê? Porque um dia ele teve nesse momento de ser morto, tu vai morrer amanhã. Só que Jesus falou para ele assim, não vai não, porque lembra do que eu te falei? Lembra que eu te falei? Que você vai querer ir para um lado e você não vai poder ir. Lembra que eu falei que você vai querer botar uma roupa e você não vai poder? Tu não vai viver muito, Pedro. Então, ele estava com a palavra de Jesus. Jesus falou que eu ia negar, eu neguei. Jesus falou que eu ia ser uma bênção e eu estou sendo uma bênção. Agora, quem é Herodes para dizer que eu vou morrer amanhã? Eu só morro amanhã se Jesus falar. E Jesus falou que eu vou viver muito tempo ainda. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dormir. Aí ele dorme. O anjo vem, irmão, e bate na costela dele. Acorda, Pedro, acorda, Pedro, e vamos embora. Aleluia. Aí a igreja está, pastor, mas a igreja está orando. Mas se a igreja não estivesse orando, Pedro também não ia morrer. Quantas vezes a gente ora por algo e assim não acontece? Ou você nunca orou por um enfermo e a pessoa morreu? Irmãos, a gente só vai morrer quando Jesus falar. Acabou. E ponto final. Pode o diabo se levantar, pode alguém falar o que for. Irmão, mas Jesus falou, vai morrer velho. Aleluia. Eu quero viver uma promessa. Você quer viver essa promessa também? Então eu vou liberar uma palavra aqui e eu entrego o microfone para o pastor Toninho. Olha o que a palavra diz. Promessa de Deus para a nossa vida. Qual é a promessa? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esse é o verso 1, verso 16, para quem se refugia no esconderijo do Altíssimo. Verso 16, o último verso do Salmo 91, ele diz assim, e darei a você abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero viver essa promessa de abundância de dias. Eu vou viver essa promessa. Você vai viver essa promessa. Sua casa vai viver as suas promessas. Você vai ver os seus netos, você vai ver os seus bisnetos, você vai ver o seu tataraneto, você vai ver a sua geração próspera, abençoada. Deus ainda vai fazer você viver coisas extraordinárias. Não importa o que o médico disse, não importa o que a medicina disse, o que importa é o que Jesus está falando. Eu te darei abundância de dias, diz o Senhor, para a sua vida, para a sua casa, no nome de Jesus. Você que recebe essa palavra, aplaude adorando e exaltando o nome dele. Deus abençoe a sua vida.